Amigos e amigas, vamos a mais uma transmissão do Momento da Liturgia da Palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Isso no YouTube. Você tem também o Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente à quinta-feira, Corpo e Sangue de Cristo, dia de Corpus Christi, 30 de maio de 2024. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou apenas simbolizando aqui. No rito da celebração temos o Glória, a sequência facultativa, o creio, o prefácio próprio, o ofício da solenidade. Pois é um dia especial. Ao criar o homem com necessidade de se alimentar, diz o site da revista Ponto Arautos, quis Deus estabelecer na nutrição o sustento da vida natural. Esta situação é a imagem da vida da graça, cuja base também é um alimento celeste, a Eucaristia. Vamos então à antífona da entrada segundo o site Nova Aliança. O Senhor os alimentou com a flor do trigo e com o mel do rochedo os saciou. Salmo 80, versículo 17. Oração da coleta. Coloque suas intenções. Reze, agradeça e interceda por alguém. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo o sagrado mistério do vosso corpo e sangue, que experimentemos continuamente os frutos da nossa redenção. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos do 3º ao 8º. Naqueles dias Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo 116, se for na Bíblia, de tradução hebraica, e 115 na Bíblia Vulgata, Bíblia de tradução da Septuaginta para o latim. Versículos 12 ao 13, 15, 16bc ao 18, refrão, versículo 13. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repetamos: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos.
Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repitamos: elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Segunda leitura, leitura da Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículos do 11 ao 15. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, pois em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança, e assim aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sequência de forma breve. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, não será lançado aos cães. Em sinais prefigurado, por Abraão foi imolado, no cordeiro aos pais foi dado, no deserto foi maná. Bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade. Conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade, transportai-nos para o Pai. Aos mortais dando comida, dais também ao pão da vida. Que a família assim nutrida seja um dia reunida aos convivas lá no céu. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de João, capítulo 6, versículo 51. E depois vamos proclamar o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 14, versículos do 12 ao 16 e 22 ao 26. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer,
onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de ter cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre este evangelho, sobre o dia de Corpus Christi. Aqui no Anuário Sagrado Coração de Jesus tem um texto do Frei Jorge Lisotti, franciscano. Tomando o pão e o vinho, Jesus rendeu graças à vida. Rendeu graças. A vida cristã se desenvolve nessa mesma atitude de gratidão. Na presença real de Cristo na Eucaristia, temos a memória da Páscoa que ele realiza em nossa história. A entrega de seu corpo e o derramamento de seu sangue, feitos unicamente pela vontade insondável de ter o ser humano junto de si, são testemunho perene de que Deus nos ama gratuitamente e se entrega por nós, de que vem ao encontro da casa da nossa história, para nela proclamar que seu amor não abandona os eleitos, mas os sustenta nesta vida até que o reino se plenifique. A Páscoa nova, celebrada na Eucaristia, é louvor e agradecimento pela salvação que Deus realizou em Cristo a nosso favor. Agora, Antônio Carlos Santini escreveu um texto chamado Liturgia Comentada com o título Sangue da Aliança, baseado em Marcos 14, versículos do 12 ao 16 e 22 ao 26. Ele diz o seguinte: a celebração do Corpus Christi, tendo como núcleo a instituição da Eucaristia, é a oportunidade de recordar que nosso reatamento ou aliança com Deus foi conseguida a preço de sangue. Em homilia pronunciada em 11 de junho de 2009, o Papa Bento XVI ensinava estas palavras que Jesus pronunciou na última ceia: este é o meu sangue, são repetidas todas as vezes que se renova o sacrifício eucarístico. Ouvimos-las há pouco no Evangelho de Marcos, ressoam com singular poder evocativo hoje, solenidade de Corpus Christi. Elas conduzem-nos idealmente ao cenáculo, fazem-nos reviver o clima espiritual daquela noite, quando, celebrando a Páscoa com os seus, o Senhor antecipou no mistério o sacrifício que se teria consumado no dia seguinte da cruz. A instituição da Eucaristia parece-nos assim como que a antecipação e a aceitação por parte de Jesus de sua morte. Este é o meu sangue. É aqui evidente a referência à linguagem sacrificial de Israel. Jesus apresenta-se a si mesmo como o sacrifício verdadeiro e definitivo no qual se realiza a expiação dos pecados que nos ritos do Antigo Testamento nunca tinha sido totalmente cumprido. Antes de tudo, Jesus Cristo diz que o seu sangue é derramado por muitos, com uma referência compreensível aos cânticos do servo de Deus, que se encontram no livro de Isaías, capítulo 53, com o acréscimo sangue da aliança. Jesus assim faz ainda sobressair que, graças à sua morte, se realiza a profecia da nova aliança,
fundada na fidelidade e no amor infinito do Filho, que se fez homem, por isso uma aliança mais forte que todos os pecados da humanidade. A antiga aliança tinha sido sancionada no Sinai, com um rito sacrificial de animais, como ouvimos na primeira leitura. E o povo eleito, libertado da escravidão do Egito, tinha prometido cumprir todos os mandamentos dados pelo Senhor, conforme Êxodo 24, versículo 3. Na verdade, Israel, imediatamente com a construção do bezerro de ouro, mostrou-se incapaz de se manter fiel a esta promessa e assim ao pacto estabelecido, que aliás em seguida transgrediu com muita frequência, adaptando ao seu coração de pedra a lei que lhe deveria ter ensinado o caminho da vida. Mas o Senhor não faltou à sua promessa e, através dos profetas, preocupou-se por recordar a dimensão interior da aliança e anunciou que teria escrito uma nova nos corações dos seus fiéis, conforme Jeremias 31, versículo 33, transformando-os com o dom do Espírito, conforme Ezequiel 36, versículos do 25 ao 27. E foi durante a última ceia que estabeleceu com os discípulos e com a humanidade esta nova aliança, confirmando-a não com sacrifícios de animais, como acontecia no passado, mas com o seu sangue, que se tornou sangue da nova aliança. Portanto, fundou-a na própria obediência, que, como eu disse, é mais forte que todos os nossos pecados. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz. É um trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Vamos agora saber um pouco mais sobre o dia de Corpus Christi, né? Conforme o site da Comunidade Católica Canção Nova, na quinta-feira, depois da oitava de Pentecostes, a igreja celebra a festa de Corpus Christi, mas nem sempre foi assim. Não existe um registro do culto ao Santíssimo Sacramento fora da missa no primeiro milênio. Na época, a Eucaristia ministrada fora da missa era somente para doentes. A partir do segundo milênio, no entanto, por meio de um movimento eucarístico cujo centro foi a Abadia de Cornillon, fundada em 1124 pelo bispo Albero em Liege, na Bélgica, constatam-se costumes eucarísticos, exposição e bênção do Santíssimo Sacramento, o uso dos sinos durante a sua elevação na missa e, consequentemente, a festa de Corpus Christi. A solenidade em honra ao corpo do Senhor, o Corpus Christi, que hoje celebramos na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, depois da festa da Santíssima Trindade, foi oficializada em 1264 pelo Papa Urbano IV. Deus se utilizou de uma simples jovem para lhe revelar a festa de Corpus Christi. Segundo os registros da Igreja, Santa Juliana de Cornillon, em 1258, numa revelação particular, teria recebido de Jesus o pedido para que fosse introduzida no calendário litúrgico da Igreja a festa do Corpus Domini, Corpo do Senhor. Juliana nasceu em 1191 nos arredores de Liege, na Bélgica. Essa localidade era conhecida como Cenáculo Eucarístico, pois havia grupos femininos dedicados ao culto eucarístico e à comunhão fervorosa. Tendo ficado órfã aos 5 anos de idade, Juliana, com a sua irmã Inês, foram confiadas às monjas agostinianas do convento leprosário de Montcornillon. Mais tarde, ela também se tornou uma monja. Aos 16 anos, teve a primeira visão. Juliana, que entretanto se tinha tornado priora do convento, conservou no segredo essa revelação. Depois contou a 2 fervorosas adoradoras da Eucaristia, Eva e Isabel, e comunicou também a Dom Roberto de Toret, bispo de Liege. Mais tarde levou o tema a Jacques Pantaleon, que no futuro se tornou o Papa Urbano IV. Levaram o caso ao padre João de Lausanne,
pedindo-lhe que interpelasse teólogos e eclesiásticos sobre aquilo que acontecia. Foi precisamente o bispo de Liège, Dom Roberto de Thorold, que, após hesitações iniciais, aceitou a proposta de Juliana e das suas companheiras e instituiu pela primeira vez a solenidade de Corpus Christi na sua diocese. Outros bispos o imitaram, estabelecendo a mesma festa nos seus territórios pastorais. Depois, tornou-se festa nacional da Bélgica. A festa mundial de Corpus Christi foi decretada oficialmente somente em 1264, 6 anos após a morte da irmã Juliana, em 1258, com 66 anos. Vamos agora aos santos do dia, porque é dia de Corpus Christi, mas também temos alguns santos que foram canonizados pela Igreja Católica por seus atos seguindo Jesus Cristo. Santos do dia 30 de maio, Basílio e Emília. Faleceram em 349 e 372. Casal virtuoso da Capadócia, atual Turquia, instruiu no caminho da perfeição seus 10 filhos, dos quais 4 são venerados nos altares: São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Pedro de Sebaste e Santa Macrina. Santo do dia 30 de maio, São Fernando III, rei de Castela e Leão. Faleceu em 1252. Grande devoto da Virgem Maria, foi prudente na administração do reino, cultivador das artes e das ciências, e Fernando III foi também zeloso na propagação da fé. Por isso é um santo, hein? Um rei e santo. Santa do dia 30 de maio, Santa Joana d'Arc, virgem, que faleceu em 1431. Após ter combatido valentemente em defesa da pátria, foi entregue nas mãos dos inimigos, condenada num processo iníquo e queimada viva. Conforme o site do Vaticano, Joana d'Arc foi uma jovem que restituiu a honra à coroa da França e morreu acusada falsamente de heresia. Esta é a dramática história desta santa, que, tendo sido queimada em uma fogueira em 1431, guiou o exército para libertar Orleans das mãos dos britânicos por uma imperiosa missão divina. Foram 19 anos de vida. Nasceu em 6 de janeiro de 1412 em Domremy, nordeste da França. Ajudou sua família em casa e nos campos, mal conseguindo rezar. Aos 13 anos, ouviu vozes do céu e se sentiu envolvida em um grande projeto: livrar a França e proclamar Carlos VII rei daquele país. Esta missão foi-lhe incumbida pelas vozes do arcanjo Miguel, de Catarina de Alexandria, de Margarida de Antioquia. Tais vozes foram logo criticadas como brincadeiras de uma analfabeta. Todavia, quando aquela jovem de 17 anos, que fugiu de casa e predisse com exatidão uma derrota da França contra os invasores britânicos, suas fantasias adquiriram valor. O que ela previu aconteceu. Ao ser examinada por teólogos que a interrogaram sobre a sua fé, Joana foi posta à frente de um exército que marchou para Orleans e a cercou. Em 8 dias, os ingleses foram várias vezes derrotados na batalha, onde a audácia da jovem foi incomparável. Orleans foi libertada e, em 17 de julho de 1429, atingiu o auge da sua glória. Carlos VII foi coroado em Reims e, ao seu lado, Joana d'Arc, com seu estandarte. No entanto, duas forças opostas e similares conspiraram contra a donzela. De um lado, os ingleses, que não aceitavam ser derrotados por uma jovem. Do outro, os próprios franceses, generais e clérigos que não queriam ser suplantados pelo mesmo motivo, por uma jovenzinha. Por isso, enquanto Joana d'Arc guiava a libertação de Compiègne,
a ponte levadiça foi levantada, antes que ela pudesse se livrar. Assim a jovem foi capturada pelos borgonheses. Era o dia 23 de maio de 1430. Após 2 dias, a Universidade de Paris pediu aos membros da Inquisição que a jovem fosse julgada por feitiçaria. Carlos VII, o rei, fez bem pouco para libertá-la. E no dia 21 de novembro, Joana d'Arc foi entregue aos ingleses. No julgamento, perguntaram-lhe, entre outras coisas, se ela estava na graça de Deus e respondeu: se eu estiver, Deus me protegerá. Se não estiver, que Deus me permita tê-la, pois prefiro morrer a não estar na graça de Deus. A heroína da França foi considerada uma herege. No dia 30 de maio de 1431, foi obrigada a subir na fogueira, preparada na praça de Vieux-Marché, em Rouen, onde morreu queimada viva, com os olhos fixos na grande cruz que o frade Isambard de La Pierre havia levado para ela. A igreja reabilitou solenemente Joana d'Arc em 1456. O Papa Pio X a beatificou em 1910. E 10 anos depois, Bento XV a canonizou. Que história, hein, de Joana d'Arc. Santo do dia 30 de maio, São Lucas Kirby, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Também foi mártir, faleceu em 1582. Após sofrer inúmeros tormentos, foi suspenso na forca em Tyburn, Londres, Inglaterra, durante o reinado de Isabel I. Santo do dia 30 de maio, São Matias Kalemba, mártir, faleceu em 1886, cognominado Mulumba, o Forte, em Kampala, Uganda, no continente da África. Abandonou o culto maometano, foi batizado, renunciou ao cargo de juiz e se dedicou a difundir a doutrina católica. Por isso, Matias Kalemba foi torturado e morto por ordem do rei Mwanga. Santo do dia 30 de maio, São José Amarelo, bispo, faleceu em 1895, bispo de Acqui, no Piemonte, Itália. Foi fundador da congregação dos Oblatos de São José. Santo do dia 30 de maio, Beato Guilherme Scott, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1612. Nascido numa família anglicana, converteu-se ao catolicismo e fez-se beneditino. Guilherme Scott foi morto no reinado do rei Jaime I da Inglaterra. Isso aconteceu porque ele exercia clandestinamente seu ministério sacerdotal. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Deus nos dará, porque Ele é o nosso divino Pai eterno, o Pai das misericórdias, nosso Abba, papaizinho do céu, como diz Jesus. Até na terra, um pai às vezes dá um não para nós. Então, sim, não ou espere. Ele vai fazer o que é melhor para nós. Às vezes não sabemos pedir. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele voltará e será a parousia, o juízo final. Aqueles que forem salvos irão viver na presença de Deus, em comunhão com Deus para todo sempre, com corpos glorificados, transformados, semelhantes ao dos anjos de Deus, aos de Jesus Cristo.
semelhantes ao de Jesus Cristo, ao corpo de Jesus Cristo ressuscitado. Lembram do corpo de Jesus ressuscitado? Ele atravessou paredes, mudava a imagem. Né? São outras propriedades. Algo inefável, como diz o apóstolo São Paulo, inenarrável para nós. É outra dimensão. Acabará a história como conhecemos, esse tempo, esse espaço, tudo isso terminará. Viveremos por todos os séculos dos séculos, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com todos os salvos, com a Virgem Maria, com São José, com São Paulo, com Santa Irmã Dulce, com Santa Teresa d'Ávila, com Santa Teresa de Calcutá, com São João Paulo II, com São Paulo VI. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 6 /.